Quero conduzir os irmãos a que abram suas Bíblias em Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Nós já falamos discorremos sobre este assunto, não sobre este assunto, mas sobre este texto aqui, no dia 13 de dezembro do ano passado. Dia 13, quem faz a anotação na Bíblia, nós estivemos lendo esse texto no dia 13 de dezembro de 2020. Mas só que tratamos de um outro assunto naquela ocasião. E hoje teremos um assunto diferente. Eu sei que temos Bíblias diferentes, ok? Bíblias totalmente diferentes no santuário. Mas na medida do possível, quem tiver uma facilidade para ler, mesmo com máscara, esteja lendo. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vou facilitar, fica entre Gênesis e Apocalipse, tá? Vou facilitar. Isaías 6, nós estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Do 1 ao 8º. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os irmãos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Oremos. Senhor, nós queremos render graças ao teu nome, glorificar o teu nome por mais um dia, ó Senhor. Um dia dos afazeres domésticos, um dia em que os teus servos estiveram estudando mesmo em casa, um dia que teus filhos também, alguns saíram para trabalhar, ó Senhor Deus. Muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor, pela proteção, ó Senhor Deus, pelos milagres que nós não conseguimos ver, mas sabemos que tens feito e estás fazendo milagre, realizando milagres, ó Senhor Deus. E aqui estamos nós mais uma vez, para prestarmos um culto de agradecimento a Ti, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, pela presença dos Teus filhos aqui nesta noite. E muito obrigado também, ó Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Receba, ó Senhor Deus, este culto que ora te prestamos. Em o nome por amor de Cristo Jesus, te agradecemos e te suplicamos. Amém e amém, Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos. Irmãos, quando nós pegamos esse capítulo de número 6, e observamos que fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias,
Quem não pegou folha, tem folha lá atrás ainda, tá? No ano que morreu o rei Uzias. Rei Uzias não foi um rei qualquer, porque foi assim muito importante para Isaías o dia da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi o 10º rei de Judá. O 10º rei de Judá. E nós vamos encontrar lá em 1 Crônica e 2 Crônica, vamos ver a respeito, 1 Reis, 2 Reis, melhor dizendo, vamos encontrar ali o que esse rei fez. Ele foi um excelente rei, ele morreu em 742 a.C. No ano 742 a.C. foi o ano que ele morreu. Então foi um senhor rei, foi o 10º rei de Judá, e foi um rei que fez grandes conquistas, grandes coisas grandiosas no meio do seu povo. E Isaías, então, com base nesta situação, com base nessa morte desse rei Uzias, Isaías sentiu assim um senso de vazio, e por isso ele foi até o templo. E nisso que ele vai até o templo, nós conhecemos a história de Isaías. Nisso que ele vai até o templo, ele tem esta visão, a visão desse anjo, e o anjo fala com ele. E é impressionante que quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o anjo não aparece para qualquer pessoa, de qualquer forma, para qualquer um. Sempre para pessoas especiais. Aparecia para pessoas especiais. E então Isaías estava no templo e o anjo apareceu a ele. Porque ele sentiu um senso de vazio. Por quê? Porque ele sabia da importância do rei Uzias, sabia da importância desse rei, o quanto que esse rei tinha feito em prol do reino do norte. Em prol do reino do sul, o quanto esse rei tinha feito, da tribo de Judá, o quanto esse rei tinha feito por aquele povo. E então Isaías ele sente muito a morte daquele rei e vai para o templo. Nós vamos interromper um pouco, falar, enquanto o irmão Rômulo, ele se aproxima para nós apresentarmos um louvor ao Senhor. Em nossos dias, para a igreja estar louvando ao Senhor, em nossos dias, nas igrejas, nós encontramos alguns tipos de pessoas. Nós encontramos os religiosos. Os religiosos são aqueles legalistas. Aquilo que tem que ser levado na ponta de faca tem que ser assim, não pode ser desse jeito. O púlpito não pode ser retirado daqui, o piano não pode ser retirado dali. Então, existiam e existem os religiosos. Nós temos também os liberais. Liberais que nós, às vezes, nós chamamos de hedonistas. São aquelas pessoas que, não, pode-se tudo, podemos fazer tudo porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Temos também as pessoas mornas. Pessoas mornas que está lá nas 7 cartas, que é escrita lá na Ásia, são aquelas pessoas que estão conformadas com qualquer situação. Ela não se importa com nenhum tipo de mudança, não quer mudança e permanece no mesmo estilo de vida. Para ela é aquela pessoa que tanto faz como tanto fez. Temos também aqueles que são indiferentes. Aquelas pessoas que são indiferentes. Para ela, estar na igreja ou não, é a mesma coisa. São pessoas que foram e estão machucadas, estão doentes. Então, existe esse tipo de pessoas também na igreja. Os novos, aqueles que estão abertos para e buscam crescimento. Novos aqui não é obrigado. Os novos aqui não se refere apenas a novos convertidos, mas todas aquelas pessoas que buscam um crescimento, podemos considerar como novos. E também encontramos na igreja os comprometidos e avivados. Aqueles que buscam a intimidade com Deus.
Agora, como saber? Aliás, existem dois tipos de igreja. A igreja visível, é essa aqui, e a igreja invisível. Mas dentro da igreja visível, que é o que nós podemos ver, nós não sabemos, não tem como você identificar quem verdadeiramente tem intimidade com Deus ou não. Só quem sabe é Deus. Só Deus é que sabe. Nós não conseguimos identificar. De repente o irmão dá glória a Deus, aleluia, tu pensa que aquele irmão está cheio de intimidade com Deus. Mas de repente não está. Por isso que quando o Senhor Jesus fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, porque dentro da igreja visível, nós temos pessoas que ergueram um dos braços, que foram batizados, tem o nome arrolado no rol de membros, mas na realidade não receberam a Cristo como Salvador. Muitas dessas pessoas foram levadas pela emoção, mas não foram alcançadas pela salvação. Parece algo assim estranho, e creio que seja um pouco novo para os irmãos, mas esta é a realidade. Por esta razão é que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, com os nossos netos, a respeito do Senhor Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez por você? O que Ele está fazendo por você? O que significa o reino dos céus? Nós temos que explicar de uma forma bem clara para os nossos filhos. Senão, eles podem se acostumar na igreja. Se acostuma na igreja, um dia ergue o braço, mãe, eu quero ser batizada. E aí, é batizado, tem um nome arrolado aí no rol de membros da igreja, mas é uma pessoa que está dentro da igreja, mas não é uma pessoa salva. Então, por isso que a salvação é algo por demais importante. Essa intimidade com Deus é algo que nós precisamos buscar, sabe, diariamente, e ter uma convicção a nível de salvação. Eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque Cristo morreu por mim, e as minhas atitudes, isto é notório, isso é visto pelas outras pessoas, na igreja visível, as minhas atitudes demonstram que eu sou uma pessoa salva. Porque quando eu falo que sou salvo, mas eu cometo um erro hoje, e peço perdão ao Senhor Deus, mas amanhã eu cometo outra vez o mesmo pecado, amanhã eu cometo novamente aquele deslize, e eu passo a me acostumar com isto aqui, eu me acostumo com isso aqui, e a partir do momento que eu me acostumo com isso aqui, é como se eu estivesse crucificando o Senhor Jesus pela segunda vez. Então nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção, principalmente com os nossos filhos, e de repente fazer uma introspecção, pegar esse assunto e trazer para dentro de nós mesmos, para ver a realidade da salvação em nossas vidas. A realidade da salvação em nossa vida, porque aceitar a Cristo não é apenas erguer um dos braços. Aceitar a Cristo não é só fazer isso, é ter uma convicção. Aí falamos assim, não, eu sou uma pessoa convicta. Todos nós somos convictos. Não tem ninguém que vai falar assim, eu não sou convicto. Todos nós vamos falar que somos convictos, mas esta palavra introdutória dentro do nosso assunto, que é frutos da intimidade, vamos trabalhar durante esse mês agora de fevereiro sobre esse assunto aqui. Essa aqui é a abertura, para nos aprofundarmos num outro assunto que vem por trás deste aqui. Então este mês de fevereiro vai ser muito importante. Os outros foram importantes também, mas este mês de fevereiro vai ser muito importante para nós trabalharmos sobre a intimidade. Se eu tenho intimidade com Deus, lembra que na primeira mensagem, no ano passado, a nível de relacionamento, meu relacionamento com Deus, então se eu trabalhar nesta intimidade, nesses frutos da intimidade, nós cresceremos e muito. Eu espero que Deus
trabalhe, atue na vida de cada um de nós, inclusive na minha, para que possamos crescer, para que venhamos a crescer juntos a nível dessa igreja, sabe? Não vou dizer igreja pegar fogo, mas ter uma igreja, assim, quando se fala avivada, não quer dizer a igreja que fica pulando, saltitando o tempo todo, mas uma igreja que crê no poder do Espírito Santo de Deus, né? Queridos, dentro dessa ideia, deste assunto do fruto da intimidade, e às vezes muitos falam sobre essa intimidade que tem com o Senhor Deus, mas nós podemos ver assim, vida de superficialidade, ela se revela de algumas formas. Uma vida de superficialidade, ela se revela de algumas formas. Por exemplo, em nossas conversas, o tipo de conversa que nós temos no setor de trabalho, na rua, na escola, tipo de conversa, até dentro da igreja mesmo, pelos corredores, no pátio. Também no uso do nosso tempo, sermos bons administradores do tempo, administrar bem o nosso tempo. Ter um tempo para ficar a sós com Deus, um tempo para nós lermos a palavra, um tempo para nós orarmos. Na administração também dos recursos financeiros, tudo isto aqui nós podemos ver na superficialidade. Superficialidade, ela se revela através desses aspectos aqui. E também podemos ver ainda em nossos relacionamentos, com que tipo de pessoa você se relaciona? Qual tipo de amizade que nós temos? Eu sempre falei aqui que eu preciso procurar uma árvore que dê sombra boa. Eu não posso buscar uma árvore que não tenha folhas, uma árvore que não seja viçosa, porque eu não vou conseguir uma sombra. Eu tenho que buscar pessoas iguais a mim ou superior, de preferência pessoas que são superior a mim, para que eu possa aprender com essas pessoas. Agora, quando eu busco pessoas que não tem nada a oferecer, não tem nada para te oferecer, e às vezes quando vai conversar com cada um de nós, ainda usa alguns tipos de palavras que é para te prejudicar. Não sei como é que você pode, se eu fosse você tomava outra decisão, tomava outro rumo na vida. Então nós precisamos buscar pessoas que nos auxiliem, pessoas que nos ajudem. Então dentro dessa superficialidade, ela se revela também no cultivar das amizades, não apenas nesses outros itens que eu falei, mas no cultivar, sabe, as amizades, as boas amizades. Não permitir que essas boas amizades, elas saiam de perto de você. Se sair de perto de você fisicamente, pelo menos você mantenha uma comunhão com essa pessoa através dos meios de comunicação. Um outro fator também de superficialidade na vida é a visão da vida cristã. Qual a visão que eu tenho a nível da vida cristã? Isso tudo faz parte aqui dos frutos da intimidade. Então uma vida de superficialidade também me faz viver de uma forma assim, de ter uma visão da vida cristã, uma mera visão. De estar aqui dentro ou estar em outro lugar é a mesma coisa. De estar aqui dentro cantando, que é diferente de estar louvando. Às vezes as pessoas estão cantando, mas não estão louvando, não estão adorando. Então isso é uma vida de superficialidade. E também até o uso das redes sociais. É um tipo de vida de superficialidade. Como que eu estou usando minhas redes sociais? Estou usando em prol de quê? De crescimento? Estou usando em prol de quê? Só para quando a mãe entra no quarto eu tento deletar aquilo ali rapidamente? Então isso são um tipo de vidas superficiais. Vidas de uma superficialidade. Então eu preciso crescer nesse fruto de intimidade com o Senhor, tentando afastar todas estas coisas que podem me prejudicar nessa intimidade com Deus.
Às vezes eu estou envolvido aqui nas redes sociais com aquelas coisas que não prestam e falo que tenho intimidade com Deus. Às vezes eu não tenho uma visão clara a respeito da vida cristã, mas falo que eu tenho intimidade com Deus. Às vezes eu não tenho não cultivo boas amizades, mas falo que tenho intimidade com Deus. Fica difícil. O óleo, ele não se mistura com a água não se mistura com o óleo. Então, para termos uma boa intimidade com Deus, vamos começar a anotar aí nas nossas folhas, vamos observar nas nossas folhas. Aliás, o próximo passo ali, deixa eu ver aqui, é esse texto que nós acabamos de ler ainda há pouco. No ano em que o rei Uzias morreu, ouviu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Aí nós vamos para um outro. Quando você experimenta a intimidade com Deus, já está escrito aí na folha dos irmãos, quando você experimenta a intimidade com Deus, quando você experimenta a intimidade com Deus, essa intimidade com Deus não é estar cantando toda hora, não é você pegar a Bíblia assim, eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse durante um ano eu vou ler a Bíblia. Não é apenas isso. Então, quando você experimenta a intimidade com Deus, algumas coisas começam a acontecer em nossas vidas. Por exemplo, ali no número 1, você enxerga, ali no vermelho é para você poder preencher, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Você enxerga o que a maioria não consegue ver. Às vezes as pessoas nos falam a respeito de algo grandioso que Deus fez, que Deus está fazendo, mas você não consegue ver. Deus está realizando maravilhas no meio da sua igreja, realizando milagres no meio da igreja, mas muitos não conseguem ver, pela falta de intimidade com Deus. E aí nós temos um versículo que diz assim, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Nós precisamos entender que Deus é santo. E nisso que eu entendo que Deus é santo, eu procuro também buscar uma santidade de vida. Eu procuro crescer nessa intimidade com Ele. O que eu preciso fazer para crescer na intimidade com Deus? É buscá-lo cada vez mais. Esse buscar não se resume no fato de vir à igreja. Porque Ele não está somente aqui. Eis que estou convosco todos os dias. Então Ele está com você lá na sua casa, no setor de trabalho, na escola. Então eu devo buscar essa intimidade com Ele. Não somente aqui, não, eu estou na igreja, então eu estou buscando a Deus, eu tenho intimidade com Deus porque eu não falto um culto. Às vezes nos acostumamos com algumas coisas. E às vezes vir até a igreja passa a ser um hábito. Não, hoje é quarta-feira, dia de igreja. Mas muitas pessoas nas igrejas, no plural, nas igrejas, vão à igreja, vão porque é quarta-feira, é domingo à noite, é domingo pela manhã, então eu vou à igreja. Então o fato de estarmos na igreja não quer dizer que temos intimidade com Ele. Contribui. Mas é necessário que eu esteja com o coração aberto, recebendo a sua palavra, e vendo se existe em mim alguma coisa que precisa ser mudada. Porque é muito difícil o confronto, mas é no confronto que o nosso caráter é forjado. É no confronto. E às vezes muitos de nós ouvimos algumas coisas e não gostamos daquilo que ouvimos. E achamos que amigos são somente aqueles que batem no nosso ombro e falam assim, não se preocupe não, eu estou contigo para o que der e vier. Amigo é aquele que te confronta, fala assim, você está errado, você errou, você tem que tomar um outro rumo, tem que tomar uma posição.
Aí dentro deste passo seguinte, nos diz assim, ó, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Em algumas traduções está séquito, tá? Cheia da sua glória. Outro fator muito importante para a nossa intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Deus. A experiência pessoal com Deus, ela não vem assim em loco, ela não vem assim, sabe, assim, envolvendo toda a igreja de uma única vez. Essa experiência pessoal com Deus, cada um de nós temos uma experiência com Deus. E às vezes ficamos até admirados, mas como é que pode essa pessoa agir desta forma, Deus trabalhar na vida dessa pessoa desta forma, mas na minha não trabalha? Não trabalha devido à intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, maior serão as experiências pessoais com Ele. Maiores serão as experiências pessoais. Lembra quando eu falei sobre os religiosos? Às vezes muitas pessoas são religiosas e acham que por serem religiosas, por estarem na igreja, por ser uma pessoa que não, tem que ser desse jeito, não tem que ser desse jeito, acham que tem assim uma experiência, tem tido experiências pessoais com o Senhor. Eu creio que cada um de nós aqui já experimentamos, já tivemos experiências assim, magníficas, tremendas com o Senhor. A nível, de repente, nem a esposa perceber. A esposa só vê você fazer assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. E você está falando com Deus, está conversando com Deus, e de repente você ouve a voz de Deus através de um texto bíblico, você ouve a voz de Deus através de um louvor, você sente no coração Deus falar a você, sente no coração Deus falar a você. Isso é de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho intimidade com o Senhor, você adquire experiências pessoais com Ele. E o texto nos fala desta forma no versículo de número 4. Ao som das suas vozes, os batentes dos portais tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Uma experiência pessoal que Isaías teve. Será que Isaías foi o único a entrar no templo? Ele foi no templo no dia da morte do rei Uzias. No dia da morte do rei Uzias, ele foi lá no templo. Mas será que outros não tinham ido também naquele templo? Mas olha a intimidade que Isaías teve. Olha a intimidade que ele teve. A experiência que ele teve é a mesma experiência que nós podemos ter também com o Senhor. E essa experiência não se resume, mais uma vez, apenas aqui dentro. Essa experiência pode acontecer lá na sua casa, no seu setor de trabalho, na escola, na rua. Essa experiência pode acontecer, irmãos. Eu não sei qual vai ser a experiência, eu não sei qual foi a experiência que você já teve com o Senhor, mas essa experiência, ela vai acontecer. Dentro desse outro passo, no terceiro passo, a ser preenchido aí pelos irmãos, essa intimidade com o Senhor, ela amplia o seu senso de humanidade. Vai ampliar o seu senso de humanidade, ok? Isso vai trabalhar. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa ganhou algo. Foi presenteada lá com um material, e falou para mim o seguinte: eu já tenho isso aqui em casa. Mas eu não quis falar para a pessoa que eu já tenho esse material, porque eu quero abençoar outra pessoa. Então eu estou pegando esse material para poder repassar esse material para quem não tem. Então, a partir do momento que eu tenho intimidade com o Senhor Deus, amplia o seu senso de humanidade. E dentro desse versículo seguinte, nos fala: então gritei, ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa humanidade é você ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, mas também um reconhecimento de quem verdadeiramente eu sou. Isaías fala aquilo ali, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava gritando, ele teve medo ali, principalmente porque ele viu o Senhor dos exércitos na figura daquele anjo. E segundo o entendimento bíblico, quando você via uma pessoa, via a face do Senhor, até tem um hino que diz que nem Adão chegou a vê-lo mesmo antes de pecar. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. E Isaías fala assim: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas só que dentro dessa intimidade com o Senhor, ele precisou passar primeiro por aquela situação ali, quando ele reconheceu: estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. O habitar no meio de um povo de lábios impuros, habitar no meio de povo de lábios impuros, isso de repente não vai te contaminar, se você buscar essa intimidade com o Senhor. Mas quando nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios, e nossos lábios também são impuros, essa intimidade, irmão, vai se afastando. A confiança é algo que nos chama muita atenção. Por exemplo, quando você faz alguma coisa errada, é como se derrubasse uma parede. Derrubar uma parede é a coisa mais fácil que tem. Você pega uma marreta, vai lá e derruba aquela parede. Agora, para você construir, leva tempo. Para você construir uma parede e deixar nos moldes, no padrão que ela estava, leva tempo. Então eu preciso de uma intimidade com o Senhor. Por quê? Porque Ele confiou e confia em cada um de nós. Nós somos aquelas pessoas que estamos dando prosseguimento ao plano dele de extensão do reino de Deus na face da terra. Ele confia em cada um de nós. Ele depositou essa confiança em cada um de nós. E à medida que eu vou crescendo nessa intimidade com Ele, eu vou contribuindo nessa expansão do reino instalado na face da terra. Reino de Deus instalado na face da terra. Então por isso que eu preciso dessa intimidade. Se eu viver assim com lábios impuros, está misturado com essa turma que não quer nada, turma lá de fora, setor de trabalho, vizinhos, está envolvido, manda uma mensagem e a mensagem não tem, mensagem de repente até pornográfica pelo WhatsApp. Qual a intimidade, o grau de confiabilidade que Deus vai ter com cada um de nós? Nós que praticamos isso. Qual a confiança? Aí vai levar um tempo. Então eu preciso fazer de tudo para manter esta confiança que Deus depositou em mim. Eu preciso fazer de tudo. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. A preocupação dele: moro também no meio de um povo que tem lábios impuros. E onde nós vivemos, onde nós moramos, nós não vivemos lá em Israel tem dentro de Jerusalém uma cidade, uma parte da cidade dos judeus ortodoxos. São aqueles que têm aquela barbinha,
tem aquelas trancinhas aqui do lado. Ali, turista não pode descer para fazer visita àquelas lojas, somente eles entram naquelas lojas para poder comprar alguns objetos. Eles não têm rede social, então eles são muito fechados. Então existe assim e aí eles saem daquela cidade, vão lá para o Muro das Lamentações. Lá no Muro das Lamentações, vamos supor que aqui é o Muro das Lamentações, muitos ficam ali, né? Você vê que eles ficam sempre fazendo assim. E tem também um local em que eles ficam lendo a Torá. Tem um local que você pode entrar, você tem acesso a esse local. Como também tem acesso para vir aqui, colocar um daqueles furos, colocar o teu pedido de oração. Então, quando nós começamos a olhar que viver no meio de um povo de impuros lábios, não quer dizer que você vai se contaminar. Mas esses judeus ortodoxos, eles vivem numa cidade que é somente judeus ortodoxos que vivem ali dentro. Usam aquela roupa preta, aquele chapéu, tipo do Zorro, aquele chapéu grandão, aquele chapéu preto, e estão ali no meio. Mas nós não. Onde nós moramos, se a música funk não é da esquerda, é do lado direito. Se não é na frente, é atrás. E palavrão o tempo todo. Então nós vivemos numa situação em que temos que ter muito cuidado. É uma área minada que a qualquer momento, podemos estar nessa grande preocupação de Isaías. Temos que ter muito cuidado quando nós buscamos a intimidade. E com seus próprios olhos vi o Rei. E com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Dentro de uma outra situação, o que pode fazer para eu buscar essa intimidade maior com o Senhor, ok? Amplie o seu anseio de purificação espiritual. Seu anseio de purificação espiritual. O foco nosso aí é um fortalecimento no Espírito Santo. E não mais dar vazão à carne. Focar mais no Espírito Santo. Sua carne nunca, coloque isso na cabeça, sua carne nunca vai melhorar se você não buscar a ajuda do Espírito Santo. Certa feita, o servo do Senhor falou, quando Moisés estava voltando do monte, falou assim: esse povo é inclinado ao mal. O Senhor, certa feita, falou assim: não ore por este povo. Então, por isso que há necessidade de uma busca muito grande por essa intimidade com o Senhor. Não vivermos simplesmente, eu sou crente. Até o diabo é crente. Ele ele crê e teme, e treme. Ele sabe que existe um Deus. Ele teme e treme. Então, não basta falar assim, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não basta as pessoas falarem assim, eu vou para aquela igreja ali, porque aquela igreja é mais avivada. O avivamento tem que vir de cada um de nós, não da igreja. O avivamento tem que vir de cada um de nós, não da igreja. Não é o mensageiro, o pregador chegar aqui, vamos lá, vamos ficar em pé, vamos pular, vamos gritar, vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia. Não, tem que vir de cada um de nós esse avivamento. E esse avivamento vem por intermédio dessa de intimidade com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo, buscando cada vez mais uma melhora, um crescimento. Então, amplie o seu anseio de purificação espiritual. Sempre, isso não pode sair da nossa mente. Eu preciso melhorar.
Não, mas eu já estou num nível que não preciso mais melhorar. Então pede Papai do Céu para te levar. Porque só lá em cima mesmo que você não vai precisar melhorar. Só lá em cima que você não vai precisar melhorar, não vai precisar de uma melhora. Mas enquanto estivermos aqui na face da terra, nós estaremos sempre precisando de uma melhora. Ou será que ninguém nunca fez assim? Ih, me perdoe pelo que eu falei. Me perdoe pelo que eu falei. Me desculpe, me desculpe. Saiu sem querer, saiu sem querer. Saiu sem querer. Então, queridos, então a sua carne nunca melhora. Agora, o que eu preciso fazer, o meu foco passará a ser fortalecer o espírito. Eu tenho que fortalecer o espírito e não mais trabalhar na carne. Eu tenho que eliminar a carne e fortalecer o espírito. Com quantas pessoas nós trabalhamos, com quantas pessoas você convive, que se você fala alguma coisa do Evangelho, elas até riem de nós. Quando você fala assim, não, eu creio no meu Deus. Eu creio que Deus pode reverter essa situação. É mais um crente, é mais um. Mas por quê? Porque ela não tem a mesma intimidade que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Quando uma pessoa chegar para você e falar assim, ó, eu creio que Deus pode fazer isso na minha vida. O que nós podemos falar assim, ó, amém. Se precisar, se você quiser contar com a minha oração, pode contar com a minha oração. Porque eu estarei te ajudando nesta área. Aí tem um versículo bíblico, versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim, ó, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, ali já foram os 2 versículos, parte dos 2 versículos, teria continuidade. Ok, deixa eu ver aqui. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Olha que maravilha. Já pensou se Deus pode fazer isso? Mas se Ele enviasse um anjo e tocasse nos nossos lábios, tocasse, sabe, no nosso corpo e falasse assim, a partir de agora, tua vida vai ser diferente. Olha que maravilha. Deus pode fazer isso. Já aconteceu, não acontece mais, mas Deus pode trabalhar em nossas vidas fazendo estas coisas. No número 5, partindo para o número 5, vamos ver o seguinte. Isso, número 5. Você se dispõe mais para o ministério. Na medida que eu busco intimidade com Deus, eu me disponho mais para o ministério. Já ouviram aquela expressão aí? Estou cansado. Vou entregar o cargo. Se o Senhor Deus, se foi Deus que verdadeiramente colocou esse ministério em tuas mãos, você pode até ficar cansado. Conforme Isaías também fala, que você vai voar e não se cansará, e você vai cada vez mais. Por quê? Porque você tem uma intimidade com o Senhor e você se dispõe mais para o ministério a partir do momento que eu busco essa intimidade com Deus. Eu tenho que buscar essa intimidade com Deus. Às vezes, de repente, sabe, no teu ministério haviam 40 pessoas, de repente caiu para 30, de repente desceu para 20, de repente foi para 10, ficaram 5 pessoas. As pessoas falam assim, estou desanimado, estou entregando meu ministério, entregando a minha liderança da minha equipe, porque eu estou com 5 pessoas, só estou com 5.
Mas se Deus confiou a você aquele cargo, você tem que ir até o final. Até o final. Deus mostrou a terra prometida a Moisés. Ele não entrou, mas Deus mostrou a ele a terra prometida. Mostrou a ele. Moisés poderia ter desistido no meio do caminho. Esse povo está aprontando muito, esse povo está me enchendo a paciência. Sabe de uma coisa? Vocês vão para onde vocês quiserem, eu vou cuidar da minha vida. Mas Moisés continuou com ele ali. Moisés, de vez por outra, conversava com Deus e Deus falava a Moisés. Era um ministério que aquele homem tinha. Através da sarça ardente, ali quando aquele anjo apareceu naquela sarça ardente, Deus falou com Moisés: olha, você vai tirar esse povo do local onde ele está. Então, quando eu recebo da parte de Deus um ministério, quando eu recebo da parte do Senhor um dom, quando eu recebo da parte do Senhor uma habilidade, quando eu recebo da parte do Senhor uma tarefa a ser cumprida, a se cumprir, eu tenho que cumprir aquela tarefa. A partir do momento que eu falo assim, eu não quero mais esse ministério, não. Eu não quero mais essa tarefa na igreja, não. Eu estou demonstrando que eu não tenho essa intimidade com Deus. Mesmo que você fique sozinho ali, lutando. E aí, como é que está, irmão? Igual eu vejo na nossa recepção. Era para ter assim, uma quantidade bem grande de pessoas. Arroladas tem um número enorme de pessoas, mas eu só vejo uma pessoa ali na porta. Era para o pastor falar assim, ninguém se interessa. Então também eu vou ficar sentado ali no banco com a minha família. Eu não quero esse tipo de serviço, não. Essa ocupação aqui na igreja, não. Então, se eu recebo, entenda também o seguinte. Dentro, abre um aspa aí, abre um parênteses, melhor dizendo. Quando você é chamado para o ministério, existem várias áreas para você trabalhar dentro do ministério. Quando você é chamado para o ministério pastoral, existem várias áreas para você trabalhar. E Deus te direciona para aquela área que Ele vê que você tem aptidão. Ok? Então, porque quando eu falei do pastor Jorge estar ali na porta, não estou dizendo que alguns pastores estão fazendo serviço de recepção, alguns podem estranhar, mas eu quero dizer que existem situações que Deus chama um pastor para uma determinada função. Ele não chama pastor para ser missionário? Eu não tenho um chamado para ser missionário. Então eu falo, não, eu quero fazer missões. Estou entregando a igreja, e a igreja me mantém lá no outro estado, no outro país, mas isso não está dentro de mim. Eu tenho certeza que Deus não me chamou para ser missionário, mas está em outro estado. Posso até viajar, posso até pregar em outro lugar, mas viver como missionário eu tenho convicção disso, uma perfeita convicção. Muito bem, então você se dispõe mais para o ministério, você se doa mais para o ministério. Se doa mais para o ministério. O que é se doar mais para o ministério? É buscar melhorar cada vez mais o ministério. Aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, é você procurar melhorar cada vez mais. Vamos pegar um exemplo aqui um pouco grotesco. Você pega um arroz. Com o arroz, você pode fazer um arroz comum, não pode? Mas você pode fazer uma canja. Não pode fazer uma canja? Você pode fazer um arroz à la grega. É la grega mesmo o nome? Fazer um arroz à la grega. Arroz o quê? Com brócolis. Sim, colocar alguns legumes ali dentro do arroz, quer ver, com máscara fica difícil de entender. Com máscara fica difícil de entender, né? O irmão vai gritando, quanto mais grita, né? Eu não estou entendendo, eu não sou surdo, só não estou entendendo. Só não estou entendendo. Então, é arroz, não é arroz? É arroz. Mas você pode melhorar a qualidade.
Você tem uma variedade de coisas para fazer com o arroz. Então o Senhor coloca o ministério para você, coloca o ministério em suas mãos. Então eu tenho que fazer de tudo, buscar ajuda para poder melhorar aquele ministério. Então quando eu olho ali, você se dispõe mais para o ministério, é você buscar um crescimento naquela área. Eu tenho que buscar um crescimento naquela área, pedir ao Senhor para me auxiliar, pedir ao Senhor para me ajudar naquela área. Por quê? Porque eu quero crescer naquela área, porque eu não quero ficar, não me sinto feliz somente ali naquela situação. Versículo de número 8 nos diz assim, ó: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha uma convicção. Isaías tinha uma convicção. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele queria o melhor. E queria o melhor para o reino de Deus instalado na face da terra. Envia-me a mim. Porque ele estava num ambiente, que era todo favorável, um ambiente que antes ele não havia experimentado. Ele estava no templo, tinha visto o Senhor, o anjo falou com ele, o orientou, purificou os seus lábios. Então ele estava num ambiente totalmente diferente. E agora o Senhor fala assim, ó: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Parafraseando, né? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Isaías falou assim, ó: envia-me a mim. Envia-me a mim. Então, se o Senhor te chama, se o Senhor te chamou para algum tipo de ministério, para algum ministério, não abra mão desse ministério. Eu não sei para que área que Deus, qual o dom que Deus te deu, qual a habilidade que Deus te deu. Eu não sei. Mas isso aqui não tem relevância, não tem importância dentro da igreja. De repente, para os homens não tem. Mas dentro do reino de Deus vai ajudar muitíssimo. O que eu preciso para ter essa intimidade com Deus? Uma visão aberta. Eu preciso de uma visão aberta. O que eu preciso? De experiências pessoais. O que eu preciso mais? Consciência do pecado. Consciência do pecado. Isso que é por demais importante na vida do cristão, é consciência do pecado. Errei. Senhor, me perdoe. Remorso é uma coisa e o arrependimento é outra. Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. Judas fazia parte da igreja visível, mas não era uma pessoa salva. Pedro fazia parte da igreja visível e era uma pessoa salva. Porque quando erramos, quando nós pecamos, chegamos a pecar, nós pedimos, o cristão ele sente, sabe, ele não se sente à vontade naquilo que ele está fazendo. Ele pede perdão ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude. Ou será que nenhum de nós aqui ou de outras pessoas, vamos falar de nós que estamos aqui nesta noite, será que de repente nunca passou um pensamento, viu alguma coisa na nossa cabeça, de repente você fala assim: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Porque você sabe que aquilo não é a vontade de Deus, não é a vontade do Espírito. Pelo Espírito Santo você não faria aquilo. Ok? Anseio de purificação e santidade. Eu preciso, sabe, ter um anseio de purificação e santidade. Eu preciso, está em busca. Fazer parte de um grupo, fazer parte de um ministério. Ocupar até mesmo, receber da parte de Deus o dom pastoral, não quer dizer que você não precisa buscar uma purificação e santidade. Aliás, nós vamos começar, vou até antecipar aqui, o pastor Robson não sabe, eu vou começar a trabalhar para fazer o pastoreio de pastores. Já eu conversei com o irmão, né? Conversei com o irmão,
sobre o pastoreio de pastores. Existe o pastoreio de pastores lá fora. Eu participo, o pastor Dinal é o líder do pastoreio de pastores. Mas se nós temos 4 pastores aqui dentro, eu vou começar a trabalhar com esses pastores. Vamos nos reunir, vamos estudar um livro teológico ou um livro da Bíblia. Mas vou começar mensalmente a me reunir com esses pastores. O pastor está orientando outros pastores, está cobrando, ou melhor, uma prestação de conta do que está acontecendo, não a nível dos seus ministérios, mas a nível pessoal. E isso vai acontecer depois com a equipe pastoral, vai acontecer a nível de liderança, nós vamos ampliando. Mas primeiro tem que começar por nós. Nós vamos ampliando, nós vamos crescendo. É como se fosse um pequeno grupo, um PG, como se fosse uma célula, mas nós vamos um cuidando do outro nesses grupos, ok? Então, o anseio pela purificação de santidade, maior desejo de servir. Quando nós falamos aqui sobre crescer dentro do teu ministério, crescer dentro dessa sua área, também nós falamos sobre o maior desejo de servir. Então, todas essas áreas aqui da conclusão, nós encontramos, tem um versículo aí ao lado, você quando chegar em casa, você pode ler este versículo. Tá, no final da folha de vocês está assim, você deseja viver uma vida de intimidade com Deus? Tem uma pergunta aí. Você deseja viver uma vida de intimidade com Deus? Sabia que pode ter pessoas que falam assim, não. Porque é um compromisso. É um compromisso. E quando nós assumimos um compromisso com alguém, se for uma pessoa de compromisso, e eu assumo um compromisso, eu vou levar esse compromisso até o fim. Então, por isso que tem essa pergunta, você deseja viver uma vida de intimidade com Deus? Porque viver uma vida de intimidade é abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas que nos prejudicam, que está nos prejudicando, que está nos afastando do Senhor. Então eu preciso abdicar, eu preciso abrir mão dessas algumas coisas que eu vejo que está atrapalhando a minha intimidade com Deus. E com base nesse estudo de hoje, de crescer na intimidade com Deus, frutos de intimidade, nós vamos nas outras semanas, nas outras quartas-feiras, trabalhar algumas áreas que de repente possa ser cansativa de ouvir, mas é algo para crescimento. Então eu espero que os irmãos tenham entendido esta parte aqui, quando nós falamos sobre intimidade, frutos da intimidade. Guarde essa folha, vez por outra, pega essa folha, dê uma observada. Onde que eu preciso crescer? Onde que eu preciso melhorar? E eu tenho visto, isso é notório aqui na igreja, de irmãos que têm melhorado a cada dia, têm se colocado mais à disposição de Deus. Sabe aquela ostra que está fechada, que ali dentro tem uma pérola? Então nós temos várias ostras aqui dentro. E dentro de cada ostra tem uma pérola. E a partir do momento que eu trabalho essa pérola, poxa, vai encantar quem vê aquela pérola trabalhada e quem recebeu uma daquelas pérolas. Então vamos nos colocar à disposição do Senhor a cada dia e pedir a Ele que nos ajude nessa intimidade com Ele.